Levítico capítulo 19. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala a toda a comunidade dos israelitas. Tu lhes dirás: Sede santos, porque eu, Yahvé, vosso Deus, sou santo. Cada um de vós respeitará sua mãe e seu pai. Guardai os meus sábados. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Não vos volteis para os ídolos, e não mandeis fundir deuses de metal. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Quando oferecerdes um sacrifício de comunhão a Yahvé, oferecei-o de tal modo que sejais aceitos. Comer-se-á dele no dia do sacrifício ou no dia seguinte. O que restar no terceiro dia será queimado ao fogo. Se comer dele no terceiro dia, será um manjar estragado e não será aceito. Aquele que o comer levará o peso da sua falta, pois que profanou a santidade de Yahvé. Tal pessoa será eliminada dentre os seus. Quando cegardes a messe da vossa terra, não cegareis até o limite extremo do campo. Não respigarás a tua messe, não rebuscarás a tua vinha, nem recolherás os frutos caídos no teu pomar. Tu os deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Ninguém dentre vós cometerá roubo, nem usará de falsidade ou de mentira para com seu compatriota. Não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanarias o nome do teu Deus. Eu sou Yahvé. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário do operário não ficará contigo até a manhã seguinte. Não amaldiçoarás um mudo, e não porás obstáculo diante de um cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou Yahvé. Não cometereis injustiça no julgamento. Não farás acepção de pessoas com relação ao pobre, nem te deixarás levar pelas preferências ao grande. Segundo a justiça julgarás o teu compatriota. Não serás um divulgador de maledicências a respeito dos teus, e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. Eu sou Yahvé. Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Deves repreender o teu compatriota, e assim não terás a culpa do pecado. Não te vingarás, e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Guardareis os meus estatutos. Não jungirás 2 animais de espécie diferente no teu rebanho. Não semearás no teu campo 2 espécies diferentes de sementes, e não usarás vestes de 2 espécies de tecido. Se um homem coabitar com uma mulher, que é a serva concubina de outro homem, e que não foi resgatada, e nem se lhe deu a liberdade, o primeiro está sujeito a uma indenização, mas não serão mortos, pois ela não era livre. Trará a Yahvé um sacrifício de reparação, à entrada da tenda da reunião. Será um carneiro de reparação. Com esse carneiro de reparação, o sacerdote fará sobre o homem o rito de expiação diante de Yahvé, pelo pecado cometido, e o pecado que cometeu ser-lhe-á perdoado. Quando tiverdes entrado na terra e tiverdes plantado alguma árvore frutífera, considerareis os seus frutos como se fossem o seu prepúcio. Durante 3 anos serão para vós como coisa incircuncisa, e não se comerá deles. No 4º ano, todos os frutos serão sagrados, em uma festa de louvor a Yahvé. No 5º ano, podereis comer os seus frutos, e recolher para vós mesmos o seu produto. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue. Não praticareis adivinhações nem encantamentos. Não cortareis a extremidade da vossa cabeleira em redondo, e não danificarás a extremidade da tua barba. Não fareis incisões no corpo por algum morto, e não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Yahvé. Não profanes a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua e não se torne incestuosa. Guardareis os meus sábados, reverenciareis meu santuário. Eu sou Yahvé. Não vos voltareis para os necromantes, nem consultareis os adivinhos, pois eles vos contaminariam. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Levantar-te-ás diante de uma cabeça encanecida, honrarás a pessoa do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou Yahvé. Se um estrangeiro habita convosco na vossa terra, não o molestaríeis. O estrangeiro que habita convosco será para vós como um compatriota, e tu o amarás como a ti mesmo, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Não cometereis injustiça no julgamento, quer se trate de medidas de comprimento, quer de peso ou de capacidade. Tereis balanças justas, pesos justos, medida justa e quartilho justo. Eu sou Yahvé, vosso Deus, que vos fez sair da terra do Egito. Guardai, pois, todos os meus estatutos,
e as minhas normas e praticai-os. Eu sou Yahvé. Esse capítulo para mim ele tem um impacto importante, porque hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tava vendo uns posts no Instagram sobre coisa de catolicismo e tal, e teve algum post sobre a questão da Bíblia, né? Sobre como a Igreja Católica compilou a Bíblia. E aí teve algum irmão nosso protestante que comentou assim, que os católicos ficam se vangloriando de ter comprado a Bíblia, mas não se dão trabalho de ler e ver as leis que eles violam. E o capítulo que ele citou foi exatamente o Levítico capítulo 19. Eu vi isso hoje, então assim, fiquei, caraca, no dia que eu vou gravar um vídeo sobre o Levítico capítulo 19, eu vejo um comentário de um irmão protestante criticando os católicos usando esse capítulo. Então assim, esse vai ser o primeiro vídeo da série sobre a Bíblia que eu tô gravando, que vai ter um tom mais apologético. Então eu vou me preocupar mais em querer, assim, explicar o que a igreja pensa em comparação com o que nós temos protestantes pensam. Às vezes eu só comento isso uma vez, mas hoje eu vou realmente, assim, ser mais justificativo nesse ponto. Então vamos lá. Primeiro, nesse capítulo, uma das primeiras coisas que é dito é algo que já é um ponto de contenda entre os cristãos, que é a questão da santidade. Então, fala bem assim, sede santos, porque eu, Yahvé, vosso Deus, sou santo. Isso é um chamado que já foi feito no Levítico. Afinal, essa parte do Levítico se chama Lei de Santidade, e o Levítico em si é o livro da santidade. É o fato de que o povo hebraico, por ser chamado a uma missão, a uma aliança com Deus, ele tem que viver diferente dos outros povos. Então, é aquilo, santo, eu já falei isso também aqui no canal, quer dizer separado, aquele que vive separado. E por que ele está separado? Porque ele se aproxima de Deus. Ele se separa do mundo para viver parecido com Deus e junto de Deus. Então isso é ser santo. Nós só somos santos porque Deus é santo. E Deus fala exatamente isso pra gente. Nós somos chamados a ser santos. Isso está na Carta aos Romanos também. Eu não vou pegar aqui agora que eu não marquei, eu só lembrei disso agora. Mas nós somos chamados a ser santos porque ser santo é estar próximo de Deus. E é isso que Deus quer da gente. E vamos lá. Antes de ir pro ponto mais quente, só falar que esse capítulo ele é um repeteco um pouco dos 10 mandamentos também. Ele parece ser quase um resumo, assim, de todas as prescrições, né, mais importantes sobre como é que tem que ser a vida cotidiana mesmo, assim, dos hebreus. Então ele vai falar sobre amar a Deus, sobre amar o próximo, sobre respeitar pai e mãe, sobre guardar os sábados, sobre não roubar, sobre não cometer injustiça, que todos são fatores que estão contidos também nos 10 mandamentos lá no Êxodo. Então, a gente tem aqui um repeteco disso na forma de uma lei mais clara, assim, sobre as prescrições. E não à toa, o capítulo seguinte desse vai falar sobre as penas, sobre os castigos. Porque tem muito isso no Levítico, né? Você ter uma impureza e logo depois você ter uma consequência dessa impureza, um castigo. Que nem na lepra você tinha o diagnóstico da lepra, identificação, e depois você tinha o rito de purificação que você tinha que fazer para a pessoa se tornar pura de novo para se curar da lepra. Você tinha as impurezas sexuais do homem e da mulher, e depois se falava então sobre o dia das expiações, que expiava todas as impurezas do povo. Aqui é a mesma coisa, então a gente tem esse resumo da lei de santidade, e depois disso vai ter os castigos, mas isso no próximo vídeo, capítulo 20. Então vamos lá, já que a discussão é que católico não lê Bíblia, vamos, pela primeira vez, realmente ler vários outros capítulos dentro do próprio vídeo. Então, quando a gente fala aqui, né, no Levítico sobre amarás teu próximo como a ti mesmo, isso é algo que Jesus vai referenciar lá na frente em Mateus 22. Que é curioso porque é justamente um fariseu chegando a Jesus e questionando ele sobre qual que é a lei mais importante da lei judaica, né, do Levítico, assim, digamos. E aí Jesus, vendo que isso é uma armadilha, porque afinal, você prisar uma lei sobre a outra poderia ser abusado contra ele e os discípulos dele, acontece bem assim, eu vou ler o trecho. Os fariseus, ouvindo que ele, Jesus, fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo, e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, essa discussão que eu tô falando já tá errada, porque toda a lei só tem sentido pra gente se a gente parte do amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus está falando aqui pra gente que todas as prescrições antigas não tem mais sentido pra gente, porque a gente não vive mais pela lei, a gente vive pelo amor. E vamos lá, de onde que vem isso? Isso aqui vem
lá da Carta aos Gálatas. Então, na Carta aos Gálatas, capítulos 3 e 4, eu vou ler vários trechinhos aqui, eu vou colocar na tela os versículos que eu tô lendo. Mas que Paulo vai explicar aos Gálatas, então, por que as prescrições do Levítico não são mais importantes, não são mais válidas para os cristãos. E os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas. E que, pela lei, ninguém se justifica diante de Deus é evidente, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é pela fé, mas quem pratica essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é suspenso ao madeiro, a fim de que a bênção de Abraão em Cristo Jesus se estenda aos gentios, e para que, pela fé, recebamos o Espírito prometido. Por que então a lei? Foi acrescentada para que se manifestassem as transgressões, até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa, promulgada por anjos, pela mão de um mediador. Ora, não existe mediador quando se trata de um só, e Deus é um só. Então, a lei é contra as promessas de Deus? De modo algum. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, realmente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse concedida aos que creem. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei, para a fé que haveria de se revelar. Assim, a lei se tornou nosso pedagogo, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob pedagogo. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós, que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Gente, se a gente está aqui discutindo que o nosso irmão cristão está mais errado que a gente, porque ele não está seguindo com precisão as leis do Levítico, então você não entendeu o que Jesus estava falando, o que São Paulo está falando na Nova Aliança. O que justifica a gente diante de Deus é a fé em Cristo, porque a lei existia para que nós soubéssemos como agir até Jesus vir. Porque depois que nós temos a fé, nós conhecemos o amor diretamente por meio da fé em Jesus. E quem vive pelo amor não precisa da lei. São Paulo também diz em outro momento, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque não convém aquele que vive pelo amor algumas coisas, mas não quer dizer que a gente é restrito pela lei. Então, a lei mais importante é a lei do amor. Jesus fala isso. E aí São Paulo vem explicar como essa justificação, então, nossa, diante de Deus vem só pela fé. Eu não vou entrar no aspecto de sola fide aqui agora, de falar sobre como a fé sem obras é morta, porque não é o foco do vídeo, mas eu só tô falando disso porque esse irmão que fez essa crítica no Instagram, que era protestante, tá fazendo o oposto disso. Enquanto Lutero vinha falar da sola fide, que nossa salvação vem só pela fé, não só a justificação, né, mas também a salvação, aí ele vem citar então um versículo do Levítico que tem uma proibição de lei e falar que nós católicos estamos violando e sendo idólatras, ou que nós estamos pecando e vamos pro inferno por causa de uma lei que está no Levítico. Você não acabou de falar que é sola fide, pô? O que nos justifica, gente, não é a fé, não é a lei? Então por que você está gastando sua energia entrando numa página católica para ficar acusando os outros de fazer uma coisa que está no versículo 35 do capítulo 19 do Levítico? Tipo, você não entendeu o que Jesus está querendo falar, o que Paulo está querendo falar. Porque não só a lei é algo que Jesus vem substituir, mas o fato de que quem vive pela lei é amaldiçoado. A lei existe aqui falando que maldito aquele que não se atém às prescrições. E Jesus se tornou maldito por nós na cruz e nos libertou da maldição que a lei traz. Porque o amor não é sobre ficar acusando e maldizendo quem desobedece à lei. É sobre você amar o seu próximo e querer ser melhor e querer se aproximar de Deus, porque Deus é santo. E olha só que loucura. No capítulo seguinte, então, do Gálatas, capítulo 4, a gente tem: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abá, Pai. De modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a Deus.
Isso aqui fala com o final do capítulo 3, porque nós somos herdeiros de Deus. Mas como nós somos herdeiros de Deus? Aí isso fala no fim do capítulo, que fala: Dizei-me, vós se quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e outro da livre. Mas o da serva nasceu segundo a carne, o da livre em virtude da promessa. Isto foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, gerando para a escravidão, é Agar, porque o Sinai está na Arábia. E ela corresponde a Jerusalém de agora, que de fato é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Segundo está escrito: Alegra-te, estéril que não davas à luz, põe-te a gritar de alegria, tu que não conhecestes as dores do parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Ora, vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Mas como então o nascido segundo a carne perseguia o nascido segundo o espírito, assim também agora. Mas que diz a Escritura? Expulsa a serva e o filho dela, pois o filho da serva não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos de serva, mas de livre. A gente tinha então Ismael, que seria herdeiro de Abraão segundo a carne, porque era seu primogênito. Mas, na verdade, quem vai herdar realmente a descendência, que vai herdar a promessa de Abraão pela nova aliança, é a descendência de Isaque. Porque a descendência que vem não pela carne, não diretamente pela carne, mas que vem pela promessa que Deus fez. Porque ele foi o filho prometido que Deus nos deu. Então, assim como a esposa de Abraão, que deu Isaque, era uma esposa livre, e o filho que vem dessa esposa vem pela promessa, nós também somos assim. Nós nascemos da liberdade. E nós somos descendência de Abraão pela promessa que Deus fez, de que todos nós somos chamados à santidade. Então, nós não estamos presos mais à lei, porque nós não somos filhos da carne, nós não somos descendentes diretos do povo hebraico. E nem por isso a gente deixa de ser herdeiro, porque nós somos descendência por Isaque. Até fala aqui, né, no final do trechinho, que é: porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. A abandonada vai ter filhos mais numerosos, mas nós somos os herdeiros, somos aqueles filhos daquela que tem marido. Que no caso seria Sara, né? Nota do editor, a esposa aqui, no caso aquela que tem esposo, tá falando também da igreja, porque a igreja é a esposa de Cristo e Deus também fez uma promessa à sua igreja que daria sua descendência. Então nós somos filhos, herdeiros, porque somos parte da igreja, que é a esposa de Cristo, real. A lei que Jesus nos deixou é a lei do amor. E toda a lei judaica, a lei hebraica que existia no Antigo Testamento, ela tinha uma finalidade que fazia sentido na Antiga Aliança. E Jesus, na sua vinda, na sua paixão, ressignifica toda essa lei. Porque a gente não precisa mais da lei para ensinar a gente quando a gente tem Jesus. E isso tudo vem da própria palavra. Então, um convite que eu faço é: vamos parar de ficar discutindo no comentário de Instagram quem tá certo e quem tá errado, e vamos se preocupar muito em não ficar citando esse versículo do Antigo Testamento para botar o dedo na cara um do outro de quem tá errado e quem tá certo e quem vai pro inferno. Porque não é isso que Jesus fala pra gente. Nós não nos justificamos diante de Deus pela lei, mas pela fé. E uma comparação que eu adoro fazer, porque eu ouvi isso do meu pai quando eu era criança, era você pegar o Código Penal e a Bíblia na mão assim, né, e mostrar a diferença. O Código Penal é aquilo que você usa para botar os outros no inferno. Você acusa para você botar as pessoas na cadeia, enfim, para condenar elas, né? Isso aqui é o que a gente usa para botar a gente no céu. Não confunda as duas coisas. Mas bem, por hoje é isso. Que Deus nos proteja de todos os nossos irmãos cristãos que não estão em comunhão conosco e que a cada dia nós caminhemos para uma unidade, porque é isso que Jesus nos prometeu no paraíso. Vamos estar juntos, porque estaremos junto a Ele. E reza todos os dias pela conversão de todos nós, para que a gente se aproxime e sejamos cada vez mais santos. Por hoje é isso. Um PS nesse vídeo, porque eu citei tanto a questão do Instagram, que eu falei do comentário de Instagram, né? E eu não falei qual que era o conteúdo dele explicitamente. Ele fala especificamente da acusação aos católicos da gente flertar com necromancia, porque a gente fala com morto. Eu acho que tem 2 coisas importantes. Primeiro, a questão da idolatria aos santos, que é algo que eu vou falar mais a fundo mais pra frente, mas hoje só queria mencionar que aqui na minha mesa de cabeceira, né, junto da minha cama, tem uns livros que eu às vezes consulto pros vídeos, mas tem, olha só, tem uma foto minha com a minha família, meus pais, meus irmãos. E do lado tem uma foto do santo que eu mais admiro, que mais eu me relaciono, que mais eu tenho afinidade. E aí no cantinho tem um azulejo de Nossa Senhora. E eu olho assim, é idolatria eu ter uma foto
da minha família no meu quarto para me lembrar de como eu cheguei até aqui, de quem eu amo, de quem eu quero que se aproxime de Deus e de quem eu quero lutar para me aproximar de Deus também. Se você acha que isso é idolatria, então eu não tô falando com você. Isso aí você tem suas opiniões e eu não acho que vai haver, tipo assim, algo de bom a ser uma discussão se você acredita nisso. Mas se você acha que você tem uma foto dos seus pais, sejam eles vivos ou não, às vezes seu pai já morreu e você tem uma foto dele lá pra lembrar dele. Se você acha que isso não é idolatria, então você entende perfeitamente por que nós católicos vemos validade em ter imagens dos santos. Eles nos lembram de pessoas que foram importantes pra gente, porque elas se distanciaram do mundo e se aproximaram de Deus. Elas nos mostraram exemplos de como que a gente, na nossa vida de pecado, pode ser mais próximo de Deus. E para lembrar disso, a gente tem então imagens deles. E isso não é idolatria, porque a gente não adora as imagens. Porque a gente tem elas aqui para lembrar da gente, que nem a gente tem as imagens para lembrar dos meus pais. E o fato de eu rezar pelos meus pais, para que Deus os converta todos os dias, para que eles sejam felizes, que eles sejam salvos. E o fato de que eu peço para os meus pais para eles rezarem por mim sempre, não injustifica o fato de que Jesus é o único mediador. Jesus é o único mediador e nem por isso eu não posso deixar de rezar pelos meus pais. Ou é uma heresia eu pedir que alguém reze por mim. Isso inclui pessoas vivas ou mortas. Porque se você acha que a gente reza para os santos porque eles morreram, então você não entendeu a promessa que Jesus fez. Porque ele nos prometeu a vida eterna. Ele nos prometeu vida. E a igreja dele é uma igreja viva. Nós rezamos aos santos porque eles estão vivos, junto de Deus, intercedendo por nós diante dele. E só podemos rezar a eles porque eles estão junto de Deus. Porque só Jesus é mediador. Eles só escutam nossas orações porque estão junto de Deus. Então, pense melhor no que você acha que quer dizer uma pessoa estar morta. Porque se você acha que é necromancia a gente falar com uma pessoa que está junto de Deus, você não entendeu as promessas de Cristo. E por hoje é isso.